Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanha em nome de Jesus. Vamos orar para dedicar este momento da palavra nas mãos do eterno Deus, o nosso Criador. Pai do céu, grato te somos neste momento da palavra. Ilumina-nos, Senhor Jesus, unge-nos do teu poder, da unça celestial, para que a nossa boca possa falar plenamente da sua palavra, para restaurar as almas batidas, levantar moral daqueles que já abandonaram, voltar o povo na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amado em Cristo, que Deus abençoe. Eu sou o vosso amado ministro da palavra, Antônio Langaba. Langaba Antônio é a mesma pessoa. Queremos falar um pouco acerca de uma palavra de Deus que eu prometi. 18 horas voltarei para poder explicar um pouco acerca da vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Que Deus abençoe. De todo lado onde você nos acompanha, faz um sinal, partilha, comente, vai likear, põe um gosto no nosso vídeo, para que a logaritmos do Facebook Meta possa realmente viralizar o nosso vídeo. Esta é a oferta apenas que estamos a pedir ao seu lado. Que Deus abençoe. Eu pertenço ao Evangelical Blessed Church, que faz parte da comunidade cristã dos abençoados. Aproveito já aqui saudar o reverendo Guilherme Itacumbi, o nosso representante legal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado a todos aqueles que me acompanham. Se é de manhã, bom dia. Se é tarde, boa tarde. Se é noite, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening for everyone. A reflexão bíblica que vamos partilhar hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 21, 1, 2, 3. 1 Reis, capítulo 21, 1, 2, 3. Depois vamos saltar alguns pontos para poder explicar. Nada menos, nada mais, a história é da vinha de Nabote. A vinha é uma herança. É uma herança deixada pelos antepassados. É uma herança de Deus que Nabote teve. E nós conhecemos rei Acabe. Conhecemos também Jezabel. Vamos aqui dar o conceito desta mensagem para levar cada um de nós a entender qual é a mensagem que queremos aqui partilhar. Que Deus abençoe. Amado em Cristo, estamos no livro de 1 Reis, capítulo 21, no seu número 1, 2, 3. Vou ler a palavra de Deus. Com a reverência da palavra de Deus, vou ler. Sucedeu depois destas coisas que Nabote, Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, darei-te o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor,
de que eu não te dê a herança de meus pais. Nós aqui já começamos a entender que existe uma proposta. Não é uma pessoa particular que está a fazer a proposta, mas quem faz a proposta aqui é um rei. Esse rei que está a fazer a proposta é rei Acabe. E ele faz a proposta a Nabote, um simples cidadão. E este rei é casado com Jezabel. O texto principal é o 1 Rei 22, 21. Se ler esses dois textos, vai compreender a nossa história. Já te pregaram, mas nós queremos analisar a Sagrada Escritura para tirar lição nessa mensagem. Que Deus abençoe. Desde que a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo estenda na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Na mensagem desta tarde ou desta noite, nós temos 3 personagens. Esses personagens da história temos primeiro Acabe, que é o rei. Temos Jezabel, que é a sua esposa. Temos Nabote e temos Elias. Por fim, vamos entender, esses são os personagens que faz parte do conteúdo do texto que nós queremos aqui partilhar. Que Deus abençoe. Mas a personagem principal nessa história é Nabote. Nabote é a pessoa principal dessa história. Vou aqui dar o conceito de cada nome antes de explicar o que aconteceu, qual é a lição, qual é a moral da história para nós, filhos de Deus. Acabe era rei do norte, cuja capital era Samaria. Ele reinou aproximadamente 22 anos no seu reinado. Ele fez progresso político e militar, mas com relação à religião foi um péssimo rei. Acabe reinou durante 22 anos, mas com relação à religião, ele foi um péssimo rei. Jezabel era princesa de Sidômine, que casou com Acabe devido a uma aliança política. Jezabel era pagã, introduziu o culto pagão e a idolatria entre o povo de Israel. Nabote era um homem temente a Deus, que possuía uma vinha em Jerusalém, ao lado do palácio que Acabe possuía ali. Elias era profeta de Israel. Naquele tempo, ele foi um homem usado poderosamente por Deus e denunciou a forma perversa com que Acabe e Jezabel conseguiram a vinha de Nabote. Começando esses 3 ou 4 nesses 4 personagens, vamos aqui soletrar para dar a entender o povo de Deus a essência de cada nome, o que tem a ver na vida cristã. Acabe reinou durante 22 anos, mas era um péssimo rei em relação à religião, no que ele fez para recuperar a vinha de Nabote. Jezabel era uma princesa pagã que introduziu a idolatria. Quando te chama de Jezabel, quer dizer idólatra. Quando se chama de Jezabel, alguém que introduz a idolatria no meio da igreja ou no meio de uma casa, de uma família, é chamado Jezabel. Dentro de uma igreja, os que introduzem as idolatrias chamam-se de Jezabel. Nabote era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa que andava segundo os princípios bíblicos. Elias era o profeta que veio denunciar o que aconteceu na vida de Nabote, o que Acabe
e Jezabel fizeram na vida do Nabote. Portanto, nós vamos entender uma coisa. Nabote tinha uma vinha, e esta sua vinha estava ao lado do palácio real. O rei vai fazer proposta, vai dar uma proposta a Nabote, dizendo: dê-me a sua vinha, e eu te darei uma nova terra por onde você vai cultivar a sua vinha. Nós conhecemos a vinha, onde tem cultivados hortícolas, onde nós temos, por exemplo, uvas, onde temos várias coisas, mas era uma vinha tão riquíssima. Portanto, era uma riqueza deixada pelos seus antepassados. Ele não podia dar, porque era uma herança de Deus. Aqui vou abrir entre parênteses para explicar um pouco. Nós temos a herança. Tens dom ministerial, tens dom de profecia, tens dom de cura, tens dom de falar em língua, tens dom de pregar, tens variedíssima de dom que Deus depositou na sua vida. Muitas das vezes, com as propostas deste mundo, com proposta da prostituição, com proposta bilionários, com proposta existente, você acabou por livrar a sua herança nessas propostas do mundo. Portanto, nós vamos perceber uma coisa, que Nabote recusou de dar a sua vinha a rei Acabe. Em Israel ou na Samaria, ninguém podia negar a proposta do rei. Era uma proposta de prestígio. Era uma proposta de maior, que ele poderia ceder. Mas ele disse, quando essa proposta chegou, ele disse: guarda-me o Senhor de não dar a herança que os meus pais me deixaram, a herança de Deus. Quantas vezes, diante das propostas exorbitantes deste mundo, você já livrou o dom de cantar, você já livrou o dom de moderar, você já livrou o dom de interpretar, você já livrou o dom de evangelizar, você já livrou o dom de sustentar a obra do Senhor? Quantas vezes, diante das propostas deste mundo, propostas bilionárias, que já te levou você a abandonar a sua fé? Portanto, Nabote tomou a decisão de não ceder nessas propostas de prestígio que vinha da boca de rei Acabe. Nabote, quando voltou no palácio real, dormiu olhando na parede. É sabido, um casal, quando está em briga, vai notar que outro vai olhar na esquerda, outro olha à direita, mas estão na mesma cama. A rainha ou princesa Jezabel não percebeu a atitude do rei, perguntou saber o porquê que o rei estava indignado. Por que o rei tomou essa atitude de dormir olhando na parede? Porque o rei passava uma decepção tremenda, porque Nabote recusou ceder a sua vinha. Que Deus te abençoe. Nunca abandona ou deixar em troca o dom que Deus te cedeu para a evangelização, para a cura, para a libertação, para cantar, para a glória de Deus nesta terra, devido às propostas de prestígio deste mundo. Portanto, o rei disse a Jezabel: fiz uma proposta a Acabe de poder me ceder a sua vinha, para que eu lhe dê outra vinha melhor, ou pagar um valor em dinheiro, para que ele faça uma outra horta de lado. Mas Nabote recusou. Sabem as mulheres, eu já dei a definição, o conceito da palavra Jezabel. Era uma princesa pagã que introduziu em Israel
a idolatria, disse a seu marido, o rei: não és tu o rei de Israel? Não és tu o rei aqui em Samaria? Como é que um cidadão vai recusar a sua proposta? É sabido que ninguém poderia recusar a proposta do rei, senão ia na sentença da morte. Mas este homem sabia quem Deus que ele servia, sabia que Deus que ele levava, não cedeu. Quantas vezes que você já cedeu diante de dinheiro? Já cedeu na infidelidade diante de dinheiro? Já traiu a sua mulher? Já traiu o seu marido? Já traiu a sua igreja? Já traiu a sua nação? Já traiu a sua comunidade? Já traiu os seus amigos ou suas amigas? Quantas vezes? Devido às propostas monetárias. Já monetarizaste a sua vida? Já vendeste o seu corpo? Deste o seu corpo em troca devido às propostas? Nabote tomou a sua posição diante da proposta que vinha no rei. Escuta, primeiro ponto que nós queremos analisar junto. O rei Acabe tenta comprar a vinha de Nabote e o Nabote recusa vendê-la. O rei tenta comprar a vinha porque a terra era propriedade de Deus. A terra é propriedade de Deus. A terra que Deus deu ao povo de Israel era propriedade de Deus. Eu começo aqui a declarar: todos aqueles que Deus concedeu a graça de pisar por onde ele está a morar atualmente, Deus te concedeu. Ele disse: por onde pisar a planta dos vossos pés, eu vos deu em possessão. Deus te deu a terra por onde você está em possessão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe tudo quanto que está à sua volta. Que Deus abençoe todos aqueles que conhecem você, que te leva você a suceder, que te leva você a conseguir atingir as metas preconizadas, traçadas por Deus. Acabe cobiçou uma vinha que ficava ao lado do seu palácio, em Jezreel, e fez uma proposta a Nabote, oferecendo uma quantia em dinheiro ou outra propriedade em troca. Nabote se recusou a vender a vinha, pois era a herança dos seus pais. Nós éramos pecadores, éramos prostitutos, andamos na prostituição. Nós éramos pessoas que andavam erradamente. Nós andávamos na tradição, fazíamos coisas torta à direita, mas Deus deu-nos uma herança que é o dom de lhe servir, deu-nos uma herança de andar no seu caminho, no caminho do seu espírito. Não podemos trocar o dom que Deus nos deu com propostas feitas neste mundo. Várias propostas dos empregos que nos levam a cativar o nosso tempo, sem, portanto, entender que devemos servir o nosso Deus. Muitas das vezes nós já se deixamos levar devido à extravagância deste mundo, esquecer que existe tempo para servir nosso Deus. Por ter recebido como herança que ele tinha nos seus pais, Nabote não podia vendê-lo, pois seria uma violação à lei do Senhor. Nabote não podia vender a sua herança porque ele recebeu dos seus pais. Se ele vendesse essa herança, seria uma violação com Deus, não violação com Nabote, com Acabe, que é o rei desta terra. Quantas vezes que nós já obedecemos nas propostas dessa terra, esquecendo que Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, preparou um propósito melhor para a nossa vida. Minha querida irmã, meu querido irmão, tens um propósito melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conectado. Partilha, comente, para que algoritmos do Facebook faça que a nossa mensagem torne viralizado,
para chegar até quem precisar deste conselho de não deixar a sua herança. Quando o herdeiro ainda está em vida, você não poderá ter a herança. Era preciso que nós somos co-herdeiros, porque Jesus morreu, subiu ao Pai para testemunhar a favor de nós. É por isso que nós somos co-herdeiros do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ver, Jezabel ordena que Nabote seja morto. Você recusou a proposta. Mas sabia, quando você está a recusar esta proposta, o inimigo, o diabo, ele tem artimanha. O inimigo, o diabo, tem ciladas, tem armadilha que ele preparou para prejudicar a sua vida. No versículo 8 e 16, devido ao tempo não vamos ler, mas vamos explicar. Jezabel ordena que Nabote seja morto. Jezabel enviou uma carta em nome de Acabe. Escuta, aqui é a mulher que vai enviar uma carta em nome do seu marido. Convocou Nabote a comparecer em frente ao povo. Aquele era julgamento armado. Muitas das vezes, quando nós negamos as propostas, somos envergonhados. Quando negamos as propostas, as pessoas inventam problema à volta dos nossos nomes. Quando negamos as propostas, as pessoas criam historietas para procurar forma de nos envergonhar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o povo de Deus. Que Deus abençoe você que nos acompanha em todo canto. Que esta palavra seja uma palavra bendita, que venha revolucionar a sua vida, de não abandonar a sua herança que você recebeu a Deus. Não esqueça, estamos no 1 Rei, capítulo 21, no versículo 1 a 2. E agora estamos a analisar o versículo 8 a 16, por onde Jezabel envia uma carta a Acabe, envia uma carta a Nabote, para que Nabote possa aparecer diante do povo. Jezabel vai criar uma armadilha para que a vendetta seja feita, que o rei possa usurpar. Já não é comprar, já não é tirar, mas é usurpação. Vai usurpar a vinha do Nabote. Acabe ficou indignado. Voltou triste para o palácio. Jezabel viu o batimento dele, lhe prometeu entregar a vinha a Nabote. O rei estava indignado porque ele conheceu os princípios de Deus, conhecia os mandamentos de Deus, que ninguém podia tirar herança alheia sem, portanto, pedisse. Mas o dono da herança recusou. Quantas das vezes que você já cedeu devido ao prestígio deste mundo? Você cedeu devido do dinheiro. Você já cedeu devido às horas extras. Você já cedeu devido à beleza. Você já cedeu devido à fama. Quantas vezes? Então, Jezabel vai montar falsa acusação. Jezabel faz montar falsa acusação para que Nabote seja morto e que a vinha seja retirada. A falsa acusação foi aceita oficial e oficializada. Jezabel montou, escreveu uma carta e essa carta foi aceita. A falsidade foi oficializada. Nabote foi executado por um crime que não havia cometido. Muitos dos pastores, muitas das irmãs, muitos dos irmãos foram sacrificados, foram dizimados por cometer nada, só por negar, por recusar as propostas. Recusou proposta, ele foi exonerado. Recusou proposta, ele foi expulso. Recusou proposta, ele foi humilhado. Recusou proposta, levou-lhe à morte.
Nabote foi executado por um crime que ele não tinha cometido. Sempre há homem pronto a vender seu testemunho por dinheiro. Muita gente aceita humilhar o seu amado, aceita humilhar o seu amigo em troca de dinheiro, a dizer: eu lhe conheço, nós estudamos juntos, eu conheço, nós viemos da mesma região, eu conheço fulano de tal, nós viemos da mesma província, eu conheço fulano de tal, nós viemos do mesmo país. Falsas testemunhas está a separar casamento, está a dividir as igrejas, está a estragar as amizades. Era preciso de duas testemunhas que possa dar testemunha para a morte de Nabote. Logo que Nabote morreu, Acabe tomou a sua vinha. Você ainda não foi enterrado. Existem as pessoas a cobiçar e recuperar a sua mulher. Você ainda não foi enterrado. Pessoas à volta dos seus bens materiais para recuperá-lo. Não venda a sua herança. Deus te precisa. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Amado em Cristo, estamos a falar acerca da vinha de Nabote, que foi recuperado pelo Jezabel, entregou a favor do seu esposo, rei Acabe. Entendemos o terceiro ponto, onde Elias ameaça Acabe e Jezabel. Olha, onde mora uma pessoa santa, nunca faltou alguém que virá pôr as coisas à tona, o que estava encoberto. Eu dizia no início, análise bíblica que vamos fazer acerca dessa história de rei Acabe e Nabote tem 4 personagens. Falei de rei Acabe, que era um rei que reinou durante 22 anos do seu mandato, mas era um rei péssimo. Falei de Jezabel, que era uma princesa pagã, que introduziu a idolatria dentro de Israel. Falei de Nabote, era um homem temente a Deus. E falei de Elias, era um profeta que incriminou Acabe e Jezabel pelo que fizeram contra o Nabote. Se for no versículo 19, versículo 17 e 29, 1 de Reis 21, 1 de Reis 22, vai perceber o que estamos aqui a narrar. Amado em Cristo, não vale a pena ceder a sua vinha. Eles pensaram, ao recuperar a vinha de Nabote, podiam recuperar nações, princípios bíblicos, a fama, dignidade que ele tinha. As pessoas podem recuperar tudo quanto que você tem, mas que te deixa na dignidade. As pessoas podem te recuperar tudo quanto que fazia os seus valores, mas que te deixa você com seu Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu povo. Levantou o profeta Elias para falar contra Acabe e Jezabel. Assim que levantou o rei, levantou o profeta Elias para falar com Acabe e Jezabel, pela forma perversa com que tomaram a vinha do Nabote. Numa forma perversa que Acabe e Jezabel tomaram a vinha de Nabote. Porque Nabote recusou a proposta. Nabote recusou a proposta. Também pela forma com que fizeram tudo que era mal perante a Deus. Acabe e Jezabel, o seu procedimento de usurpação da vinha de Nabote não era um procedimento normal perante a Deus, era muito mal perante a Deus.
e Deus o condenou. Como Deus é que condena, Elias anunciou a morte. Você sabia que Nabote foi morto, apedrejado, injustamente? Aleluia. Sabia que Nabote foi morto, apedrejado, injustamente? Quem é este Nabote? Que atualmente que está a existir um Acabe que está a precisar da sua vida. Quem é esse Acabe que está a levantar contra a sua vida? Quem é este Jezabel que está a levantar contra a sua mulher, contra os teus filhos, contra o teu ministério? Quem é esse Acabe que está a levantar contra o teu ministério? Quem é este Acabe que está a levantar contra o seu trabalho? Quem é este Acabe que está a levantar para acabar na sua vida? Que Deus te guarda. Elias anunciou a morte de Acabe, dizendo que os cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar que lamberam o sangue de Nabote. Aleluia. É triste, lamentável. Nabote morreu injustamente. Os cães lamberam o seu sangue. Que tristeza. Da mesma maneira que Jesus Cristo foi acusado injustamente, todos eles lavaram as mãos, porque era um cordeiro sem mácula que era entregue para nós. Ele foi crucificado. Nabote foi acusado e dizimado injustamente, e lamberam seu sangue pelos cães. O profeta veio dizendo: da mesma maneira que vocês dizimaram a vida de Nabote, é da mesma maneira que o vosso corpo também será dizimado. Essa profecia não foi cumprida plenamente em Acabe por conta de seu arrependimento, mas foi parcialmente cumprido quando os cães lamberam seu sangue no agude da Samaria. Muitas das vezes, quando você se arrepende diante de Deus, Deus pode até brandar a sua ira. Deus pode até brandar a sua ira contra a sua vida, mas não torna o fazer. As consequências te seguirão até o seu último tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Depois sua casa foi exterminada e os seus filhos acabaram sendo mortos no campo de Nabote. Olha, o que você está a tirar, a força, um dia levará a sua vida. O que estás a tirar a força, um dia vai acabar na sua vida. Os filhos de Nabote também não foram poupados, foram levados. Escuta, eles também profetizou contra Jezabel, dizendo que os cães devorariam a sua carne. Essa profecia foi cumprida literalmente. Segundo Reis capítulo 9, versículo 10, 30, 37. Portanto, Acabe como Jezabel, a profecia de Elias cumpriu-se na sua vida parcialmente, literalmente, aconteceu tudo quanto fizeram. Escuta. Quando a oferta é maior, então os santos desconfiam. Nabote desconfiou da oferta do rei e disse: que Deus me guarda a ceder a minha vinha. Que Deus te guarda de não ceder à doutrina cristã. Não podemos tirar os nossos pastores, os nossos profetas, doutores, tornar nossos ídolos. Não, são nossos modelos. Tudo bem, mas não são ídolos. Nós devemos elevar o nome de Jesus Cristo. Devemos exaltar o nome de Jesus Cristo. De tudo quanto que Ele fez para a nossa vida. Em nome maravilhoso de Jesus. Escuta. Vou concluir dizendo o seguinte. Não deixe a sua vinha, que é a sua herança que você recebeu, dom de profecia, dom de falar em língua, dom de moderação, dom de cantar, dom de evangelização,
dom de apoio, não deixa aquilo ser tirada nos lazeres desse mundo. Não deixa aquilo ser retirada de ti. Que Deus te guarda, que Deus te cuida, que Deus te poupa. Nos ensinamentos dos apóstolos. Nabote preferiu honrar ao Senhor ao invés de rei. Procura uma forma de honrar o Senhor ao invés de honrar reis. Ele preferiu obedecer a Deus mais do que aos homens. Procura uma forma de obedecer a Deus do que os homens. Porém, não devemos negociar. Alô, doutor. Não devemos Langaba, negociar. atende. O que nós devemos fazer, não devemos negociar. Não devemos negociar aquilo que recebemos por providência do Senhor. O que nós recebemos por providência do Senhor, não devemos o negociar. Você recebeu o dom. Você é pastor. Você é evangelista. Você é profeta. Você é doutor. Você é apóstolo. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. O que você recebeu por providência de Deus, não deixa ser levado. Aleluia. Acabe tinha todos os seus recursos a seu favor, mas desejou a única coisa que não podia ter. Aleluia. Escuta. Os homens continuam desejando e tomando a vinha de Nabote. Os homens estão a desejar tomar a tua vinha, que é a herança. És linda, és lindo. Há mulheres à sua trás. És um homem casado. Não deixa a herança da sua esposa. És uma mulher casada. Não deixa a herança do seu esposo. A herança é a palavra de Deus. Não abandonemos a palavra de Deus pela doutrina dos demônios. Não abandonamos a palavra de Deus pelo prestígio deste mundo. Não abandonamos a palavra de Deus pelo tudo quanto que o mundo poderá oferecer. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos o seu trono da glória acima de todos. Manifesta-te, Senhor, nesta tarde, porque a palavra que você colocou na minha boca como vaso de honra, acabei de distribuir a cada um de nós que esteve na altura de receber essa mensagem. Que não desperdiçamos a nossa herança, que é a sua palavra. Que não abandonamos a vida cristã. Que permanecemos firmes diante de ti. Existem muitos maridos que já abandonaram seus lares, abandonaram suas mulheres, seus filhos, foram longe. Deus, neste momento, que essa oração possa encontrá-los por onde eles estão, que possa voltar nas suas moradas. Existem muitas mulheres também já abandonaram as suas casas, estão a caminho. Senhor Jesus, ponha travão que eles possam voltar. Existe muito amor que já resfriaram. Deus de amor, que o teu Espírito possa, na verdade, nos comunicar alegria. Senhor Jesus, não queremos ceder à vinha, que é a doutrina. Não queremos ceder à nossa igreja. Não queremos ceder à nossa doutrina. Não queremos ceder o nosso ministério devido aos prestígios deste mundo. Queremos permanecer firme em ti. Em nome maravilhoso de Jesus, assim nós pedimos com a fé. Amém. Que Deus abençoe minha irmã que esteve conectado, partilha. Que Deus abençoe meu irmão que esteve conectado, servos de Deus. Muito obrigado. Para aqueles que querem falar conosco, o nosso contato é mais 267 371 3266. Repito, mais 267 371
32, 66. Deus, cujo sou servo, abençoe todos aqueles fielmente acompanharam esta mensagem. Que Deus abençoe. Thank you so much. Let my God bless your life in the mighty name of Jesus. I would like to ask you 3 things. Like our video, share our video, and comment. God will bless your life. Stay blessed in the mighty name of Jesus.